Com vocês, Alexandre. Olá. Boa noite para todo mundo. Meu lugar muito bom estar aqui, a sala cheia. Alunos de Isabela em presença, outros obrigado a presença. Para completar a ficha corrida, né? Por exemplo, posso colocar minha ficha corrida aqui. Então, marido blogueiro, a esposa está ali, a baby está ali, aspirante a fotógrafo, aspirante a viajante profissional, e o resto vocês já viram aqui. Que é a ideia de conversar com vocês aqui? Eu gosto sempre de pensar naquele filme Minority Report, aquela tela de cristal líquido que você tem um monte de dados dissociados e o Tom Cruise vai e emenda, dá uma sequência lógica e gerando informação. O que eu vou tentar aqui fazer é pegar um monte de informação dispersa e tentar mostrar algumas correlações em relação à água, quanto ao passado da água, quanto ao presente da água e o que mais nos espera, o futuro da água. O primeiro ponto é o seguinte: eu gosto de quebrar algumas ideias, alguns modelos, alguns paradigmas. Primeira coisa que eu falo, olha, aquela história de que a próxima guerra mundial será sobre água. Esqueçam isso. O mundo sempre viveu conflitos de água. Prova disso, e a primeira recomendação, é esse site aqui. É do Pacific Institute. Eles pegaram um grupo de historiadores ligados à água e mapearam, através de documentos, tudo que você possa imaginar, conflitos ligados à água, em que a água foi usada como arma, em que a água foi objeto da disputa, a água foi o delimitador territorial, isso desde 30.000 a.C. até 2014. Então eles estão sempre atualizando essa lista. Então dizer que a próxima guerra mundial será sobre água é menosprezar já uma situação de conflito em diferentes regiões do mundo. Exemplo disso que eu gosto de mostrar é aqui. Esse moço aqui é o deus Enki, da cultura suméria. O primeiro conflito que eles falam é que Deus Enki, irado com as pessoas do mundo, resolveu causar uma tempestade, um dilúvio de 6 dias. Muitos historiadores afirmam que essa lenda suméria, pela tradição oral, foi que passou para o texto bíblico de Noé e o dilúvio. Você encontra em algumas religiões antigas, não só uma, a história de um grande dilúvio teria batido sobre os homens, porque o Deus, cada um, o seu Deus, teria ficado contra os homens. Além disso, você pega, antes de Cristo, já a utilização da água como uma forma de eliminar a concorrência em combate. Então, 2500 a.C., uma região de Guedema, a água foi usada como instrumento de combate. Quem gosta de história da água, eu falo para meus alunos, qualquer um que quer estudar meio ambiente, quer estudar ou direito, tem que pensar sempre em história e pensar sempre em economia. Já viu por que isso? Pensar em história é essencial para o contexto em que a política aconteceu, que o fato aconteceu, para a compreensão melhor do ocorrido. Um outro caso que eu gosto, um pouquinho mais para frente, e eu sempre mostro para meus alunos de pós, são esses dois senhores aqui que eu sou fã. Dr. Da Vinci e Dr. Maquiavel. Os dois foram amigos. Trabalharam juntos no Principado de Florença. Eu até vou pegar o livro aqui que eu vou indicar a leitura, que eu esqueci de pegar. Só um minutinho. É um dos meus primeiros alfarrábios. O livro chama Da Vinci e Maquiavel, um sonho renascentista. Em 1503, ou seja, o Brasil estava começando, Florença estava em guerra com Pisa. Pisa estava sitiada e ela só não capitulava, só não impedia a guerra, porque tinha o rio Arno e garantia acesso a mercadorias. Qual foi a ideia do Maquiavel e do Da Vinci? Vamos fazer, antes de Pisa, uma transposição do rio Arno. A gente mata mata Pisa de sede e ainda cria um canal navegável para a gente poder comerciar, seguindo a ideia dos venezianos. Esse aqui é um dos mapas do projeto. Você encontra nos documentos de Da Vinci várias plantas, mas acabou que o custo visto
foi deixado de lado. Mas a ideia era, nesse caso, usar a água como instrumento de combate. A gente vai ver que isso acontece o tempo inteiro. Passando um pouquinho mais. Onde eu deixei o negócio? Não deixei ali. Esqueci. Deixa. Vamos puxar um pouquinho mais para frente. Meu chefe, Otávio Elissa ali no fundo. Todo ano a gente tem o Dia Mundial da Água. Só que em 2013, o nível de conflito estava tanto em relação à água que a ONU decidiu ampliar o que seria um dia para discussão para um ano de discussão. E aí foi colocado em 2013 como o Ano Internacional da Cooperação pela Água. E trabalhando com a ideia de cooperação e conflito em cima desses temas: captação excessiva, desvios, escassez, poluição, negligência de acordos e captação excessiva. E aí vem a pergunta: a gente vive num mundo de cooperação pela água ou de conflito pela água? Conflito. E aí são alguns casos. Eu vou só falar rapidamente, essa palestra vai estar disponível assim que acabar lá no blog. Pode baixar tranquilamente. Aqui é um caso famoso. A cidade do México precisou de mais água. O que ela fez? Ela criou um sistema de redução de 300 quilômetros, pegando água de uma reserva indígena. E para quem eles não avisaram que ia fazer isso? Da tribo. Simples. O que aconteceu? Começou uma revolta civil desses índios, dessa tribo, e conseguiram, com algumas lutas, algumas manifestações na cidade do México, acordos temporários, pelo menos para que eles sejam movidos, para que esse uso excessivo de água para a cidade do México não quebre o próprio jeito deles viverem, que é muito ligado à água. Aqui é um dos casos mais famosos que nós temos. O famoso Mar de Aral. Quem consegue ver aqui? Essa linha em verde é do tamanho original do Aral. Em 2007, ele chegou a 10% do tamanho original dele. Por quê? Porque todo mundo resolveu usar essa água. Irrigação excessiva, projetos de indústria, etc, etc, etc. Quando o Mar de Aral estava praticamente seco, e pense, chegou a ser o quarto maior lago do mundo. Começou um projeto entre os países envolvidos e hoje já se melhorou a situação. O último estudo colocado fala que, olha, tem chance de recuperar algumas partes, mas ele nunca vai ser o que era do seu tamanho original. Escassez. A China hoje está vivendo um conflito entre os novos centros urbanos, muitos deles criados artificialmente, que estão consumindo mais água do que a população tradicionalmente que vivia em área rural. Hoje já existe conflito entre cidadãos de áreas rurais e áreas urbanas de municípios ligados à água. E aí vem um dado que é bastante interessante. 2030 está ficando um ano cabalístico para a questão ambiental. Várias simulações estão sendo feitas para esse ano. Uma delas é o quê? 47% da população mundial vai viver em alguma área de estresse hídrico. E aqui esse mapa é legal porque mostra aonde você encontrar a baixa escassez de água, a moderada e a alta. Nós já vivemos situação de escassez e isso vai se agravar. A questão é, o que a gente vai fazer diante disso? Aqui, uso da água para tudo. Eu falo que o grande erro, não é só brasileiro, é mundial, é usar o rio como pinico. E aqui é um número bastante interessante. 2 milhões de toneladas de esgoto doméstico, efluente industrial e de agricultura são despejados em cursos d'água do mundo todo ano. Pensem que é 2 milhões. Nós, além de não usar bem a água, aonde existe água com condições para ser usada, nós estamos sujando aquela água. Isso aqui é o nosso passado recente, né? E aqui, Rio Nilo, já é o aspecto de gestão política da água. O Nilo abastece um conjunto de 10 países que vivem em eterno conflito sobre o seu uso comum. Uma das poucas coisas que se avançou nesse ano de cooperação foi um primeiro tratado envolvendo o Nilo. Mas ainda falta muita coisa para ser feita.
Tá, eu falei um pouquinho aqui do passado, muito tempo atrás, e o passado recente. E o nosso presente hoje? Ah, faltou uma coisa importantíssima. Segundo paradigma tem que ser quebrado. A crise da água brasileira começou hoje? Começou há 10 anos atrás? Não. Quem é meu aluno sabe o que eu falo em sala de aula. Em 2001, na época do apagão, eu comecei a pesquisar textos sobre a falta de energia elétrica e água. Aí achei essa redação aqui. Achei muito esquisito o português dela. E acessei a página. Era o arquivo da Folha de São Paulo, tratando do Folha da Manhã, que era o pai da Folha de São Paulo, uma matéria de 1925, em que a população de São Paulo reclamava da gestão hídrica do município. Com uma industrialização que já tinha começado em São Paulo, e vamos voltar para a história, com um processo migratório, tanto do pessoal do Nordeste, que a gente vai ver aqui um pouco para lembrar disso aqui, como de outros países, estava faltando água em São Paulo. Isso era 1925. Vejam o subtítulo da matéria. E o povo se tranquiliza, pois o governo estuda. Em 1925. Qual foi uma das soluções propostas aqui em seguida? Foi um mega sistema de transposição de águas para a cidade. E o primeiro nome dele foi o sistema Jequeri, que ao mudar um dos governos, mudou o de nome para sistema Cantareira. E um sistema que, se você pensar, ele é formado por águas que não nascem só em São Paulo. Lembrando da bacia PCJ, que é a alimentadora do sistema Cantareira, 2 dos rios dessa bacia nascem em Minas. Por isso é uma bacia de âmbito federal. Por isso, a questão paulista, muitas vezes, e a gente vai conversar um pouco sobre os rios voadores também aqui, não é o que chove em São Paulo ou não chove em São Paulo. É o que não está chovendo em Minas Gerais. Isso talvez seja mais grave. O que não está chovendo em Minas. E aí vamos pensar, quantas grandes bacias são formadas ou passam por Minas Gerais? Vamos brincar um pouquinho aqui. São Francisco, Doce, Grande, Paraíba do Sul. Estou pensando nas grandes bacias brasileiras. Aquela ideia do Itamar sobre ser a caixa d'água não é loucura, mas vamos pensar o mais objetivo disso. Quer dizer, tirando talvez a bacia amazônica, a contribuição mineira para a formação de grandes bacias é significativa. Então, quanto mais o risco dessa área sofrer um processo de aridificação, pior não só para o território mineiro, pior para o Brasil. Aqui eu pesquisei hoje e queria mostrar uma coisa. Por que a gente está lembrando de crise da água só agora? A crise da água sempre existiu no Brasil. Aquela foto de um menino da seca que ocorreu em 1878. E aí eu peguei alguns dos ciclos de seca que tiveram lá. 1877 a 1879, 1915, 32. E se eu fosse colocar todos os ciclos de seca, ia faltar espaço. O que mais surpreendeu quando eu fazer essa pesquisa? O nosso primeiro campo de concentração, e o Brasil teve um campo de concentração, era para atingidos pela seca. Em 1915, resolveram pegar um antigo curral de um matador, transformaram num campo de concentração, perto de Fortaleza. 8.000 pessoas ficaram ali dentro, sendo vigiadas pelo governo, recebendo água e comida em quantidades estabelecidas, e depois foram convidadas para ir ocupar a Amazônia. 1915. Nós criamos campo de concentração para brasileiros pela questão de uma crise hídrica, por uma questão de seca. O quanto essa história é esquecida. Por quê? Olha isso aqui. Essa é uma parte que eu mostro para a pós-graduação. Quase todas as constituições brasileiras criam mecanismos para combate à seca. Aqui eu só peguei 3 delas. 34, 46 e 67. Todas falam que vão existir ações contra a seca.
Para vocês terem uma ideia, o nível de desvio de dinheiro foi tanto nesse assunto que foi criado um instrumento na Agência Nacional de Águas, junto com a ANA, que é uma declaração de disponibilidade hídrica em relação a essas obras. Você tem que provar, quando pede um empréstimo para fazer uma obra nessa área, que existe água para viabilizar a obra. Porque as pessoas muitas vezes pediam dinheiro para fazer obras de controle de seca em um local que não chegava água. Ele pegava o dinheiro e fazia outro uso. Então, até hoje existe um instrumento que foi criado, acho que em 2001, se não me engano, para provar que o que você está pedindo de dinheiro é para uma obra que é viável do ponto de vista hidrológico na região nordeste brasileira. Agora, volto a dizer, nós ficamos preocupados com a seca agora, mas e desde o ano de 1878? Presente. Vou dar umas puxadas mais rápidas para a gente poder conversar. Aonde nós estamos metidos agora? Aqui é um estudo, meus alunos já sabem dele também. Eu falo que quando o economista decide tocar em assuntos de ambientalista, e a relação é muito clara, a gente deve se preocupar um pouquinho mais com as coisas. No meu mestrado, eu pretendo terminar um dia, quem conhece sabe o meu drama nesse assunto, né, Cristina? Um dia eu termino a dissertação. É economia lá com o FOP, e meio ambiente, e eu tenho usado bastante esse documento aqui. Ele não é feito por nós, ecochitas ou biodegradáveis, título a qual me posiciono, mas é feito pela equipe técnica que subsidia os trabalhos do Fórum Econômico Mundial de Davos. Esse estudo, ele elenca um conjunto de 35 riscos para o mundo. E depois desses riscos, ele enumera quais são os 10 maiores riscos a partir daquele ano. Isso foi o meu? Foi. Gente, desculpa. Vejam, por favor, o ano de 2014. Qual foi o terceiro maior risco calculado para o planeta Terra? Crise de água. Vamos complicar um pouquinho mais as coisas. Vamos pegar o quinto maior risco, que tem tudo a ver um com o outro. Falha na adaptação e mitigação de mudanças climáticas. Ok, vamos pegar o sexto, para piorar um pouquinho mais a coisa. Grande incidência de eventos climáticos extremos. A gente vai pegar uma ligação aqui que depois vou mostrar para vocês. Oitava, crise de alimento. Tem tudo a ver com água. A gente vai conversar no final sobre o nexo água, energia e alimento, que é uma nova proposta de visão da política e de gestão de recursos hídricos no sistema ONU e outras instituições. Beleza. Vejam agora a edição de 2015. Essa edição de 2015, eles resolveram separar os riscos quanto à probabilidade e quanto ao impacto. Vejam, por favor, que quando a probabilidade, a água é colocada como o oitavo maior risco. Mas quanto ao impacto, hoje a água é considerada pela equipe técnica do Fórum Mundial de Davos como o nosso maior risco. E aí eu não odeio ler tela, meus alunos sabem disso, a tela só é mnemônico para mim, mas esse trechinho aqui eu vou fazer questão de ler para vocês. Os fluxos de informação instantânea circulando pelo globo e as tecnologias emergentes têm impulsionado a influência de novos jogadores e novos tipos de conflito. Ao mesmo tempo, as advertências anteriores de potenciais catástrofes ambientais começam a ser confirmadas. Mas o progresso alcançado tem se mostrado ainda insuficiente, como refletido nas preocupações elevadas sobre a falha de adaptação às mudanças climáticas e na iminente crise da água vista este ano no relatório. Eles já qualificam a crise de água como iminente. Legal, né? Vamos puxar um pouquinho agora para o Brasil. A Comissão Pastoral da Terra faz um relatório anual sobre conflitos ligados à terra no Brasil. E ela estratifica esses conflitos. Ela soltou uma semana atrás, se não me lembro bem, um paper, um release, já falando dos conflitos ligados à água nas terras brasileiras. 2014 bateu recorde.
Por quê? Porque além dos próprios conflitos inerentes, deslocamento por conta de hidrelétrica, desapropriações adequadas, compra de grandes porções de terras por grupos, eles sempre fazem ligação com grandes aquisições, grandes projetos privados ou públicos como os principais motivadores. Some-se a isso a crise da água que abateu sobre o país. E aí, eles mostram alguns números para a gente. Vejam, por favor, que nós saímos de 30 mil e poucas famílias atingidas em 2013 para 42 mil famílias. Faz um vezes 5 em média aqui, que é a média familiar que se falam para mais e para menos. Eles fazem isso, não sei se eu computaria ainda com 5 como o número médio de famílias, de pessoas de uma família. A gente fala um total de 214 mil pessoas envolvidas. Isso num total de 127 conflitos envolvendo água. Em 2015/2014, século XXI, nós temos ainda 214 mil pessoas sofrendo os impactos de conflitos de água no Brasil. E aí? Isso aqui saiu ontem, o pessoal está sempre atualizado com essas palestras. Saiu ontem, o descaso falava 2 em cada 10 rios do Brasil no UTI. Qualidade, quantidade afetada, municípios que não fazem o dever de casa em relação ao saneamento, empresas que ainda não conseguem enxergar o potencial do uso da água. Quer dizer, a nossa situação está ficando calamitosa, porque a água mais fácil que nós temos, de acesso que nós temos, é a água que nós mais prejudicamos. Vamos piorar um pouquinho mais a coisa. Aqui são os dados da SOS Mata Atlântica, que são esses estudos. Vejam os dados colocados. Dos 301 pontos coletados em 7 estados, a maior parte regular. Um pouquinho, 21% ruim. 15% boa. 1,7% qualidade péssima. E não houve nenhum ponto dos 301 colocados aqui em que foi encontrada a qualidade ótima de água. Agora, os melhores pontos encontrados foram aqueles, foram 45 pontos que estavam com qualidade boa, esses 15% correspondem a esses 45 pontos, aqueles onde tinha contato com cobertura vegetal. Então, o que a SOS está falando, o que algumas instituições, inclusive privadas, estão fazendo, eu estava lá no ano passado, tem um evento muito bom sobre reuso de água, que a Fiesp promove todo ano. Eu estava lá no passado, a Fiesp assinou um acordo com a SOS para reflorestar a área do PCJ, está doando não sei quantas mudas. Eu achei muito bom a Federação de Indústrias está fazendo isso. Mas o fato é mais uma prova da ligação intrínseca entre conservação de floresta, conservação de biodiversidade e manutenção de água. Aqui para a gente pensar, essa aqui é a situação de hoje dos reservatórios paulistas. A coisa está melhorando? Tá, olha lá, teve um aumento em todos eles. Muito bom. Mas vejam que em alguns deles, no caso aqui do Cantareira e do Alto Tietê, teve aumento em relação ao volume morto. A melhor situação agora é Piranga e Rio Grande, porque Alto Cuti e Rio Claro também está indo embora. Vejam, 0,1, 0,2 e é lucro. Foi de um dia para o outro aqui, já é contabilizado, estamos no lucro com essa situação, considerando 2 volumes mortos sendo utilizados. Nossa situação está um pouco melhor aqui, porque os dados estão levando a uma situação aos poucos de melhoria. Mas a própria imprensa mineira já colocou, também Cabo do Estado de Minas, há umas 3 semanas atrás, que não escapamos ainda da possibilidade de um racionamento. Por quê? Porque nós também não fizemos o dever de casa. Não conseguimos fazer uma redução de consumo. E é sempre muito fácil ter atribuir, não, mas as indústrias tinham que ter feito antes, as empresas fazem grande uso. Ok, mas o seu dever de casa, entendo. Ou a nossa comodidade, cegueira e conveniência ambiental continua a imperar e nada faremos. Eu ia colocar uma foto aqui, não é triste nem dar uma pancada, sabe?
eu tirei foto correndo lá, a gente está em casa fazendo captação de água de banho. A gente está usando um casa-banheiro da Isa, não compramos aí uma bacia, mas tomamos banho dentro dela, pisando nela, a água fica ali. Compramos, né, Isa? Compramos uma bombinha de aquário, uma mangueira de nível de pedreiro, pegamos um saquinho de festa de filó, colocamos uma caixa organizadora do lado da nossa privada e toda a água do banho a gente pega, bombeia automaticamente. A ideia era fazer um sistema que fosse automático, a pessoa pudesse ir ver televisão, fazer suas coisas e deixar ali puxando a água. Usamos hoje a água da caixa organizadora para poder usar a nossa descarga. Uma caixa que tem acho que 50 litros, né, capacidade. Quer dizer, nós conseguimos usar todo dia, reduzir o nosso consumo só diminuindo o nosso consumo da descarga. Ah, é um só? Aí eu sempre ouço, você é sozinho, nem conseguiu o seu prédio, nem conseguiu o bairro. Mas se 10% dos Belo-Horizontinos tivessem adotado algum sistema desse, o quanto de redução nós teríamos feito? Vamos pensar 50 litros dia, vezes 30 no mês, vezes... Alguém lembra, que eu nunca lembro, eu sou péssimo em número, meus alunos sabem disso. Alguém lembra o número de habitantes do Horizonte, uma média aí? 3 milhões e alguma coisa. 3 milhões? Na grande BH é 3 milhões. Vamos pegar 300 mil habitantes, conseguir economizar 50 litros dia. E dá uma ajudazinha, né? Mas volto a dizer, eu lembro sempre do ensaio sobre a cegueira nessas horas. O quanto nós temos a nossa cegueira ambiental, a nossa conveniência ambiental. É muito fácil colocar a cabeça no travesseiro quando você não lembra, você não sabe. A ignorância ambiental é muito conveniente para a nossa sociedade atualmente. Não saber é muito conveniente. Bom, e futuro? Deixa eu ver quantas horas são. Tá bom, dá para fechar ainda, deixa eu conversar. Já vai, pequeno? Tchau. Minha futura é que 18 anos vai estar batendo em baleia do Greenpeace. Vamos ver, aguarde. Eu acho que uns 12. Palavras que eu espero, eu vou puxar palavras para a gente conversar depois. Palavras que eu espero no nosso futuro de água. Sustentabilidade. Vou falar por quê daqui a pouco. Rios voadores. A nossa ligação cada vez mais clara. Ainda é pesquisa, mas as pesquisas estão aumentando. Esse processo que ocorre na Amazônia, que garante água para os centros sul brasileiros. Florestas, por consequência. A cobertura vegetal necessária para se pensar em água, para a formação de água. Economia verde. Embora eu ainda pense muito em economia de compartilhamento, uma coisa que eu advogo, para mim é um passo à frente da economia verde, entendo a economia verde como um passo necessário, e vou falar um pouquinho disso aqui por quê. Reuso, eficiência, inovação, e aqui, se cada um deles seria uma palestra por si só, tem palestra de cada um deles separado, não dá para falar aqui, não dá tempo. E o nexo água, alimento e energia, que eu vou falar um pouquinho antes de fechar aqui com vocês. Primeira coisa, eu fico sempre pensando na ideia de uma hierarquia de uso, que é uma loucura minha, sabe? A gente tem uma hierarquia de uso na política de resíduos sólidos, não gerar, reduzir, etc. Eu quis fazer uma analogia a isso. Por que não trabalhar e talvez incluir numa lei uma lógica de hierarquia obrigatória quanto ao uso de água pelo setor privado ou público? Partindo da não utilização, e eu falo muito com meus alunos de engenharia de produção, olha, eu consigo hoje, no meu processo produtivo, retirar a água do processo? Não consigo? Em vez de algum tratamento a úmido, passar para o tratamento a seco? Então, como é que eu faço para reduzir esse consumo? Como é que eu posso melhorar a eficiência? Lembrando que a eficiência contínua é um item da Política Nacional de Meio Ambiente. Quer dizer, em 81 a gente já pensava isso, que a eficiência contínua faz parte da política ambiental brasileira. Então, incentivo para a redução de consumo. Quando já utilizou, reuso. Já usou o quanto é possível, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse quanto é possível. O devido tratamento, que ainda é, em alguns lugares do Brasil,
um sonho. Temos grandes municípios brasileiros que tratam 0% do seu esgoto. E, por fim, a disposição do custo d'água. Na parte de reuso, eu ainda estou eu, advogado, que intento me meter em engenheiro, todo mundo sabe que eu tento ter meu CREA um dia. Eu ainda estou tentando entender muito a diferença que alguns pesquisadores falam entre a reciclagem e o reuso da água. Um enquanto um processo interno da própria empresa e o outro para fora da empresa. Mas o fato é, nós usamos mal a nossa água. E, em geral, uma vez essa água. Eu estava pesquisando material do Banco Mundial, ia colocar aqui, acabou que não deu tempo de colocar, sobre reuso de água. Exemplo, por exemplo, de uma cidade acho que próxima de Estocolmo, que a água entre a captação e a volta para o rio, são feitos 5 usos com a água. Desde o abastecimento humano até parques de jardins. Pensa, uma água é usada 5 vezes antes de retornar para o rio. A gente mal usa, mal e porcamente, uma vez. Então, eu aposto minhas fichas, meus amigos, meus alunos, quem me acompanha no blog e no Facebook sabe disso, eu aposto muito em reuso. Nós vamos ter que pensar sobre isso. Por quê? Tanto o reuso como a diversificação da matriz energética são formas de tirar a pressão da água para o abastecimento. E aí tem casos que já estão acontecendo nesse sentido. O caso da Califórnia e o caso do Chile. Ambos já vivem situações há mais de 4 anos de seca. Estão tendo que encontrar soluções que passam, em geral, pelo reuso e, no caso chileno, mais especificamente, em diversificação de matriz energética. Chile hoje é um dos principais mercados para projetos em energias alternativas. Por quê? Eles sabem que tem que garantir maior diversidade na produção de energia elétrica para poder ter mais água para consumo. Eficiência também se coloca nas fábricas. Aqui é uma matéria que eu vi, saiu, acho que foi hoje, não foi ontem. Foi ontem. Eu falo sempre da pegada hídrica com meus alunos e falo especialmente a questão dos sapatos das mulheres, que eu não resisto a falar, uma média de 8 mil litros por par. E jeans. O jeans, se for pensar, a Alex calculou, e esse número para mim tem alguma coisa errada, eu vi um número muito maior sobre o jeans, vamos pegar a matéria aqui. Ela calcula que no ciclo de vida do jeans se envolve 3.800 litros de água. Desde a produção do algodão até as lavagens para depois no dia de descarte. Então pensem a sua calça, cada uma das calças jeans de vocês, envolvendo uma média de 3.800 litros. E como eu já disse, eu já achei um número maior que esse envolvendo pegada hídrica de calça jeans. Mas vamos pensar no 3.800. A Alex criou, desde 2011, um programa para redução de consumo. Ela investe em métodos para reduzir o consumo de água por hectare para a produção do algodão. Investe em eficiência de processo, uma coisa que eu espero muito. E agora está convidando as pessoas para lavarem menos o seu jeans. Ela fez uma pesquisa mundial sobre quantas vezes uma pessoa lava o jeans. Descobriu que o chinês, em média, lava 4 vezes antes de pôr na máquina. Quer dizer, usa 4 vezes o jeans antes de colocar na máquina. O americano gasta mais água. Por quê? Usa 2 vezes, depois lava. Então ela está convidando as pessoas a lavarem menos a sua calça jeans. Por quê? Desses 3.800 litros, ela fala, olha, a culpa é minha em 68% disso. Mas 23% são vocês ao lavarem seu jeans. Aqui entra... Oi, você de novo. Tudo bom? Ah, você tá... Olha a cara dela de admiração. Tá bom? Ah, vai brincar com a bolinha? Vai lá. Como formar o Michael Chita, parte 2. Agora pense nisso. Um dos principais instrumentos que nós precisamos para esse século, para poder pensar os produtos. Análise de ciclo de vida de produtos. O quanto as nossas opções de compra, o fabricante levou ou não em consideração o quanto se gasta, não só de água, mas de recursos naturais.
Ele tem um programa de eficiência na produção, para gastar cada vez menos por unidade fabril? Ou ele gasta e não está nem aí? E aí entra a questão dos xing-ling, os produtos chineses. Tem uns vídeos que a gente passa às vezes sobre produção na China. Se você vê 2 vídeos, você nunca mais compra produto chinês. Tem casos de crianças sendo largadas em áreas de detrito de resíduos por causa de má formação, que são mulheres, numa área industrial chinesa, e tem uma velhinha que pega essas crianças todos os dias, ela passa lá para achar essas crianças, são largadas para morrer nessa área de resíduo industrial, e ela apanha na rua, que ela criou um orfanato com essas crianças. Mas é isso. Isso aqui é para puxar só, para lembrar que vocês todos, nós todos, temos obrigações quanto ao que nós produzimos, quanto ao que nós consumimos. Opa. Aqui, soltar a cabeça. Aqui já é um pouquinho da ligação do nexo água, energia e alimento. Esse prédio aqui, acho que é em Bonn, se eu me lembro bem. As janelas, na verdade, são aquários. Aquários com algas. Essas algas, em contato com o sol, elas captam calor, captam gás carbônico, geram biomassa. Essa biomassa ela é recolhida, é transformada em energia elétrica e esse prédio consegue vender até excedente de energia. Por quê? Inovação. Nós temos que pensar em inovação, nós temos que quebrar paradigmas, nós temos que inovar em pesquisa e desenvolvimento. O que eu peço o tempo inteiro é, não seja só funcionário, seja patrão, seja inovador, pense em soluções. O mundo precisa disso, não é só um professor chato que fala. Por fim, eu vou mostrar uma outra coisa ainda que eu tinha esquecido, eu deixei aqui na tela. Nexo água, alimento e energia. Por anos a gente lidou muito com a ideia de gestão integrada de recursos hídricos, que focava inicialmente na água para depois ver o conjunto das outras relações existentes. Aos poucos tem se ligado com o conceito, em alguns locais, dentro do conceito de water nexo, que é o quê? Desde o início, se eu vou pensar numa política agrícola, segurança alimentar, se eu vou pensar numa política energética, numa política de água e abastecimento, eu tenho sempre que considerar as possíveis implicações das outras duas pontas. Eu sempre tenho que pensar o aspecto que aquela política hídrica pode estar causando uma política energética ou uma política alimentar. Lembrando que só um aspecto para nós que é um dos mais perniciosos existentes. Nós perdemos no mundo em alimentos por conta de desperdício, ou seja, o alimento é produzido e não chega à mesa. 1/3 do que é produzido. Sabiam disso? E sabem os números associados a isso? Em perda econômica são 750 bi anuais. Em água, 250 quilômetros cúbicos de água desperdiçados por ano. Pensem, 250 quilômetros cúbicos. Não consegui lembrar um número. Tá bom, gostei. Agora foi bom. E para mim a parte mais perigosa, geração de gases de efeito estufa. Como o desperdício de alimento me leva a ter que consumir mais recursos naturais numa ponta. Então já tem um impacto ambiental, mas também a degradação desse alimento me faz levar mais emissão de gases de efeito estufa. Esse desperdício de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo equivale a um lançamento na atmosfera de 3,3 bilhões de toneladas, não, milhões de toneladas de gás de efeito estufa. Pensem nisso, quer dizer, o que nós não conseguimos por falta de eficiência, falta de logística de transporte, falta de devidas condições para transportar, nos acarreta 1/3 de perda e esse tipo de impacto. Que soluções nós daremos? Aqui, um dos lugares que surgiu o conceito do Water Nexus, essa conferência em 2011 em Bonn, ele traz algumas recomendações que eu acho bastante interessantes, inclusive sobre o aspecto de gênero. Existe uma questão das mais graves que a ONU trata, que é a questão de água e mulheres.
o quanto muitas vezes as mulheres são colocadas em segunda condição no aspecto água. Desde ter que buscar uma água e se envolver a mais riscos, eu conto sempre a história dos riscos que mulheres na África ficam sujeitas por ter que buscar água, que o papel na tribo é visto como papel da mulher. Com o preconceito porque, a mulher é responsável pela água. Isso é visto ainda como uma condição, uma obrigação de segunda categoria em diversos países. Hoje nós temos uma das cátedras da Unesco, aqui em Ouro Preto, que trata do assunto água e gênero. Parece não ser uma coisa importante, mas o assunto afeta o mundo inteiro. Existem mulheres em situação de desigualdade pela água no mundo. Bom, para poder fechar e a gente abrir discussão, vamos pensar algumas coisas aqui. Pontos que eles colocam como essenciais. Olha, eu tenho que pensar nos direitos humanos, eu tenho que pensar no acesso à água e ao saneamento, que foi reconhecido como um direito fundamental para a ONU. Eu tenho que pensar uma coerência política entre formulação e implementação de políticas. Eu tenho que pensar em boa governança, eliminar com boas regras de direito, eliminando a corrupção, palavrinha muito em voga ultimamente no Brasil, estabelecendo segurança e direito à terra e aos recursos hídricos. E eu tenho que garantir democracia na tomada de decisões, de forma centralizada e inclusiva. Eu coloco os comitês de bacia. Nós temos que empoderar cada vez mais os comitês de bacia hidrográfica. Eles são o nível mais próximo, local, de empoderamento do cidadão em relação à questão da água. Aqui, para mostrar para vocês, é o Aldeia. Nós temos uma parceria hoje, estamos aqui hoje por conta da parceria do MM Guedal, Museu das Minas e do Metal, com o Aldeia Comum. Eu tento colocar tudo que a imprensa brasileira tem certa dificuldade ou não quer publicar. Tento colocar aqui, bolsa de estudo, bolsa de estágio, etc, etc, etc. Convido vocês a seguirem a gente e a assinar. E antes de acabar, eu queria mostrar duas coisinhas para vocês. Eu esqueci de colocar aqui, sabe, uma das coisas mais essenciais. Já que a gente está no Dia Mundial da Água em breve, eu esqueci de falar que o Dia Mundial da Água desse ano, a ONU sempre escolhe um tema, e esse tema, esse ano, é sustentabilidade. Partindo do papel essencial que tem a água na cultura e na própria formação das cidades, das sociedades. E a ONU, eu convido vocês a entrarem nessa página, só colocar World Water Day 2015, na página do Google, ela faz uma relação intrínseca, mostrando o que é a água em relação à saúde, o que é a água em relação às cidades, o que é a água em relação às indústrias. Ela mostra o quanto a água é um elemento unificador das diversas faces do que nós somos hoje. Além disso, convidar vocês também, não sei quem sabe, está passando, foi feito agora um filme chamado A Lei da Água, que mostra a relação da manutenção da água no Brasil com a manutenção de florestas e discute os impactos do novo Código Florestal. Estão sendo feitas sessões no estilo de sharing, ou seja, você tem que comprar o ingresso antes para poder ter a sessão. Dia 30 vai passar em Belo Horizonte, eles já alcançaram o valor mínimo para que tenha a sessão, mas procurem depois, é só colocar ali da água, vocês podem ver o trailer do filme, do documentário. Quem estiver interessado ainda, procurar a página da Catarse, catarse.net, né? catarse.me.pt, e assistir esse filme. Eu acho que é essencial para se pensar nas relações hoje que o Brasil está gerando e as consequências que esse novo Código Florestal vai ter para os brasileiros. No mais, vamos abrir para a pergunta. Muito obrigado pela enorme paciência de vocês. Falo demais, eu sei disso. Aqui eu coloquei uns 20% que eu queria mostrar para vocês, acreditem ou não. Agradecer muito. Meus contatos estão aí. Quem usa QR Code pode tirar foto, é mais fácil. Quer discutir água, quer discutir meio ambiente, quer ajudar a pensar numa coisa melhor, estamos aí à disposição. Agradecer de novo a Márcia, toda a equipe, toda a direção do museu. Adoro estar aqui. Desde pequeno eu lembro do Museu de Minas e Metais na minha vida, e as outras vidas do museu. E pequeno, há muito tempo atrás, não era essa distante.
pequeno, magro, etc. E no mais, muito obrigado e vamos conversar um pouco. Então, alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? A gente tem tempo. Seu Siqueira? Se não quer, Naturalmente. Naturalmente. Só citando, se você não sabe, a turma, a plateia aí também não sabe, mas o Sebastião Salgado, através do Instituto Terra, ele está com a boa ideia de reflorestar as nascentes do Rio Doce. Eu fui superintendente do leste do estado por 3 anos pela Suprema. E tive o prazer de conhecer o Sebastião, a Lélia, o Instituto Terra. A nossa foto hoje que tem em casa, né, que tinha um pôster na nossa sala hoje, é uma foto que vai me definir por que eu penso em água. É um cano de água imenso, levando água para uma área rica de Bombaim, enquanto tem uma favela em volta desse cano imenso, tem que fazer furinhos e fazer captação irregular com bambu para poder ter acesso à água. É uma favela em volta de um cano enorme, tem assim, talvez o raio dessa sala, levando água para Bombaim rica, enquanto tem que fazer puxadinho de água ali. Então é o motivo que o Sebastião conhece o projeto, amo o projeto, o Instituto Terra para mim é tudo. A primeira RPPN reversa da história, eu acho, né? Você pega uma área degradada e transforma numa RPPN. E assim, e é um dos motivos que eu falo que, eu até tive a chance de falar isso com ele quando eu conheci pessoalmente, um dos motivos que eu estudo água é aquela foto. Assim, a gente tem que quebrar a desigualdade no que tange a água. Entendeu? Pensar em quebras de desigualdade em tudo no mundo, mas na água especificamente. Isa. Professor, a gente conhece, né, uma das soluções para melhorar essa questão hídrica seria replantar as matas ciliares, né? E eu vi outro dia um projeto também fora do país que estão fazendo canteiros artificiais de mata ciliar, encostando na beira dos rios até essa recomposição da própria terra, né? E aí eu queria saber mais sobre isso também, se seria uma solução, porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar é a quantidade de pessoas interessadas, né, num bom desempenho, né, dessa questão da água, mas pouca gente com a mão na massa. Eu acho que uma coisa como essa seria até agradável as pessoas colocarem a mão na massa mesmo, fazer esses canteiros artificiais, sei lá, fazer parte. Eu não sou uma boa pessoa para falar disso, não, porque eu quase prego desobediência civil nesse assunto, né? Adorei o pessoal lá em São Paulo que pegou uma praça que eles pediam há 4 anos para a prefeitura para poder quebrar um pouco do frio asfalto dali, começar a plantar árvore. Eles foram, se juntaram e quebraram. Nós já estamos com um projeto lá em casa, né, Cristiano? De comprar uma quaresmeira lá, uma mudinha, tem um desses quadrados para colocar árvore. Na frente de casa está sem árvore. Eu vou colocar, acho que a síndica não sei se gosta muito ou não de árvore, não sei. Mas acho que na calada da noite eu vou lá plantar árvore. Vamos começar a procurar hoje espaços onde morreram árvores, que tem um espaço que não cimentaram. O pessoal é mestre, morreu a árvore hoje, cortaram, amanhã cimentam para não ter outra. Isso acontece muito em Belo Horizonte. Mas acho que qualquer experiência de reflorestamento, seja urbana, seja recomposição de mata ciliar, compreensão do conjunto do florestal, para pensar aí, desde o topo de morro, recebendo a água premiando o sol, para chegar em formadores subterrâneos, até o curso d'água, tudo é importante. A nossa questão hoje é tentar fazer isso. Nós não queremos saber disso. Não queremos. Principalmente a população urbana, volto a dizer, essa cegueira ambiental é muito conveniente. É difícil, às vezes, explicar para uma criança que a água não nasce na torneira. Nós perdemos totalmente identidade em relação à água. Pensa bem, para nós, o que é rio aqui em Belo Horizonte? É o arruda sendo encaixotado.
tem formadores, tem córregos aqui na Casa da Liberdade, em quase toda a Anchieta, embaixo da Rua São Paulo, na Professor Moraes. Em São Bento inteiro. Nós encaixotamos quase todos os córregos originais dessa cidade. Era o nosso pertencimento em relação à água. Você só toma conta daquilo que te preocupa. Para se preocupar, você tem que ter relação com isso. O cidadão, e acho que o Belo Horizonte tem muito isso, perdeu essa identidade com a água. O que eu acho que tem que ser feito é voltar a esse pertencimento. Uma ideia que a gente tem em casa, às vezes, tem alguns sites que estão colocando fotos antigas de Belo Horizonte com muitas imagens sobre água. Então, eles tentar pegar o mesmo enquadramento original da foto, fazer a foto hoje e colocar já processado no mapa, talvez, para mostrar para as pessoas que ali tem um córrego. Tem um livro. Eu, outro dia, fiquei sabendo que a minha rua tem um córrego, eu não sabia. Entendeu? Então, acho que sim, faz parte de cada um de nós essa necessidade de pertencimento da água também, e parte por floresta, e parte por tudo. Espera só um pouquinho, aqui. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Eu vi você comentando sobre Anchieta, sobre o bairro Anchieta, e vi vários comentários da minha mãe, dos meus avós, que falavam que a nossa principal realmente era um córrego, que eles brincavam. Vitório Marsola, a Francisco Deslandes, eu moro 2 ruas acima, eles sempre me falavam. E outra coisa que eu queria perguntar, eu vejo que você falou muito sobre reutilização da água. O que você aconselharia a gente a fazer dentro da nossa própria casa para essa reutilização? Querido, só dar um exemplo que o museu está fazendo, porque a gente tem uns moradores de rua, né? Infelizmente, essa situação, e eles não têm banheiros. E a gente é obrigado a limpar essa sujeira diariamente. Como fazer isso numa crise d'água? Todo mundo dá ponto deles, fala lá, o museu gastando água. Então, todo mundo passa xingando. Então, criou uma situação. Sabe o que a gente fez? Quer dizer, um dos nossos colaboradores, incrível, assim, uma iniciativa sem risco, ele conseguiu captar a água do ar-condicionado da parte de baixo do museu, e é com essa água que hoje a gente está lavando isso. E as pessoas continuam falando. Então agora nós criamos um problema para o design, que está colocando uma plaquinha, essa água é de reuso. Eu já tinha umas 10 placas assim, em casa, em prédio, em loja. Olha, essa água aqui é de reuso. O pessoal tá rolando já umas pegadas. Estou gostando disso. Acho que é importante a pegada. Não, senão o povo vai bater na gente, só tem que informar, né? Bom, o que a gente faz em casa? Você está captando água do chuveiro. A nossa ideia também agora é começar a pegar a máquina da roupa. E aí tem uns níveis que você consegue fazer ou não, né? Por exemplo, máquina da roupa, você tem pelo menos dois ciclos de água. Um para lavagem e outro para poder passar o amaciante. Não dá para colocar duas bombonas, põe uma só, junta as duas e usa para descarga, usa para lavagem de piso, etc. O ideal é você ter 2 bombonas. Vamos pensar um caso bem prático. Por quê? A primeira água, que é de lavagem, você vai usar para descarga, lavagem, etc. A água que vem com amaciante, da segunda vez, é uma água limpa. Você pode pegar e jogar na máquina que vai próxima à água de lavagem. Então, você pega umas 2 bombonas, olha qual é o seu ciclo, acho que é uma média de 50 litros. Tem que olhar com o fabricante, achar no fabricante o quanto é um ciclo da lavagem ou do amaciante. 2 bombonas são pequenas, guarda as 2 e na segunda utiliza para lavar. Você já está ajudando muito. Muito. É um exemplo simples. Eu peço sempre para os universitários me darem ajuda. Tem TCCs nossos, trabalhos de conclusão de curso, estão surgindo sobre vários assuntos disso. Vários alunos estão pensando água comigo hoje. E é isso, é uma ideia. Acho que tem muita coisa na internet. Está no blog agora, deixa eu começar a criar uma coluna específica sobre água. A gente já achou um nome tupi-guarani legal. E vamos começar a colocar experiências, dicas, crônicas e textos sobre água. Você sabe que a gente tentou trazer uma oficina para a gente poder justamente informar as pessoas sobre essas... Não achou? Não achou, a gente não tem essas pessoas. Então, isso é ótimo. Bom, obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Iago, eu sou estudante de Biologia aqui da UFMG e eu queria, na verdade, ouvir o que você tem a dizer sobre essa relação da mineração com a água. A gente vê várias polêmicas, tem o Candarela, tem o Vendo Bruto. Eu falo sempre o seguinte, que a gente acha alguns para Cristo e para culpados.
Eu tenho visto que a bola da vez tem sido só mineração. Eu puxo um pouquinho antes disso para a agricultura, por exemplo. Vamos colocar os primos nos is. O pessoal fala comigo, mineroduto. Eu conheço um dos principais projetos, quase meu irmão tocou isso, foi meu discípulo na FIAN. Isso, eu sou da FIAN de carreira. E eu falo assim, sempre assim, em qualquer projeto eu tenho que ver a forma de não generalizar. Eu tenho que ver o seguinte, vamos pensar um mineroduto. Aquela água que está sendo captada representa quanto da vazão outorgável de um rio? Ah, é 2%, 3%? Beleza, vamos ver outros usos, como é que são lá. Eu já peguei a situação que, acho que uma vazão da mineração representava talvez 2 a 3% de um rio, enquanto o uso médio para a monocultura da região é 20%. Então é muito fácil, quando a coisa aperta, querer achar culpado. Mas então vamos pensar e colocar todo mundo na reta para conversar? Entendeu? Eu me preocupo talvez mais hoje com água virtual em monocultura de exportação. E alguns estudos já colocam o Brasil como o segundo ou terceiro maior exportador de água do mundo, pensando em termos de soja, pensando em termos de arroz e outros produtos, do que antes mineração. Eu acho que todos têm que ser discutidos. O Gandaré, eu acho que é uma solução que parece que não agradou ninguém. Acho que nem as ONGs, nem a própria Vale. Talvez voltar às negociações, mas já tem uma área que está protegida, então a gente pode, a partir disso, pensar. Mas eu acho que em qualquer tipo de uso, evitar generalizações. O que eu peço para os meus alunos sempre é tentar descer nas camadas da cebola. A primeira informação que dão para a gente ali é muito conveniente ser dada. Vamos descer um pouquinho e ver o que acontece. Acho que tem mais coisa acontecendo aqui em Minas, talvez, que dê mais problemas com água, do que só pensar nisso. Um ponto que a gente tem que pensar, rebaixamento de lençol freático. O que é feito com a água do lençol rebaixado? De repente dá para pensar em uso agora dessa água na própria instalação industrial ou minerária, ou não. Talvez tentar sair da lógica de achar culpados e começar a chamar setores para a solução. Uma coisa que eu penso, às vezes, é uma opinião muito pessoal, é talvez pegar tipologias industriais e minerais, que são a classe 6 nossa, são os grandes licenciados do Estado. Aqueles que façam grande uso de água, quando eles tiverem que renovar a licença ambiental, apresentar a partir de agora projetos de reuso de água para essas indústrias. Essa é a visão do Alexandre, então ele veio convencer o Conselho de Política Ambiental do Estado. Mas seria isso, em vez de pegar grandes usuários que são sujeitos ao licenciamento, quando eles fossem renovar suas licenças, apresentar pelo menos projetos viáveis de reuso. Mas como eu disse, cada caso é um caso, está rolando muita generalização, isso é sempre perigoso e é sempre conveniente para alguém, a gente tem que sair das conveniências de terceiros, certo? E aprofundar nas camadas da cebola. E os canos da Copasa furadinho? Espera só um pouquinho, se queira que tem um aqui na sua frente. Boa noite a todos, é Camilo quem fala. Antes de tudo, gostaria de agradecer a palestra do professor Alexandre. Grande habilidade em água. E só antes de eu adentrar, né, o objeto central do que eu gostaria de falar, rapidamente, para não tomar muito tempo dos senhores, é realmente essa questão, essa carestia hídrica que a gente está vivenciando foi nessa tentativa de se apontar determinados setores da atividade, setores da economia, vamos falar assim, foi pontuado até nessa semana ao ensejo da reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em que se debateu uma minuta de uma deliberação normativa voltada para a restrição do uso de recursos hídricos. E a mineração, inevitavelmente, sobretudo aqui em Minas Gerais, foi apontada também como um setor que faz um uso significativo, né? Sobretudo consultivo, talvez, em relação à água. Mas, passando ao largo dessa consideração, gostaria rapidamente de fazer uma colocação de trato mais jurídico, vamos falar assim, e depois uma pergunta ao professor. Afinal de contas, o direito, levando em conta o que o professor me colocou, né, destacando essa conflituosidade hídrica que a gente vivencia em escala local, regional e global, e nesse assunto o direito me parece que ele tem um locus privilegiado, afinal é ele quem enquadra, quem ordena, quem controla, quem pune, quem direciona.
Há um autor francês, Jean-Louis Gasnigat, ele diz que a mais bela lei do mundo não faz cair uma só gota de chuva. E é verdade. Talvez o que eu vou falar aqui rapidamente seja um pouco mais abstrato em relação às considerações dos colegas, mas essa aproximação do direito, né, com a realidade é fundamental. Nesse sentido, a dimensão jurídica é uma dimensão fundamental na gestão dos recursos hídricos, né? Um direito abstrato demais não serve, sobretudo em sede de direito ambiental. O título, né, da apresentação do professor também me lembrou uma correlação forte que a gente pode traçar entre o direito de águas e o tempo, né, entre o tempo e o direito ambiental. Gerações futuras, prevenção, irreversibilidade ambiental, erosões da biodiversidade, tudo isso aponta nesse sentido. E nessa dinâmica, né, específica, correlata ao campo das águas, temos múltiplos usos, alguns compatíveis, outros concorrentes, outros antagônicos, múltiplos usuários também, por vezes concentrados geograficamente. Então tem que consertar com C para consertar com S, né? Muitas das vezes. Em todo esse contexto, já finalizo, né, dispõe aí o direito fundamental à água, de acesso à água limpa, que, a meu ver, é uma expressão, em certa medida, desse direito que todos temos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificado. Mas, professor, eu tenho percebido que a questão ambiental, no sentido puro, né, no sentido de proteção lato sensu, melhor dizendo, os efeitos sobre o ambiente em razão dessa escassez hídrica, eles têm sido muito pouco trabalhados na mídia, né, como se não houvesse uma inter-relação ou uma interdependência entre essa questão hídrica e os demais bens ambientais que formam, vamos falar assim, esse macroambiente no meio ambiente. E nesse sentido, o professor concorda que a mídia também tem sido, não omissa, mas tem dado um tratamento abaixo do que deveria dar em relação a essa globalidade que constitui o meio ambiente, né? Quer dizer, se privilegia muito o abastecimento, o consumo humano, às vezes esquecendo, olvidando aí desse caráter interrelacional. Obrigado pela atenção. É bom de falar, porque a gente já começou agora, a gente não falou ainda junto, né? Mas a Cristina é jornalista, então eu quase fui criado junto com o curso de comunicação dela, né? Tentei seguir, tentei tirar um dia a rotina do jornalista no seu trabalho, eu vou apanhar se eu fizer isso. Então, às vezes eu penso, minha terceira opção de curso era o jornalismo, acho que um pouco daí veio o blog. Eu já tenho falado em cursos de comunicação sobre o blog, é uma coisa meio louca, eu sou um advogado falando sobre comunicação e blogs, né? Mas eu começo sempre falando isso sobre pesquisas que existem hoje, entendo que não dá tempo de abrir aqui, sobre a cobertura da mídia em relação a assuntos ambientais. Tem dois estudos muito bons, não sei se é aluno de comunicação ou outros jornalistas aqui, tem dois estudos muito bons sobre a cobertura de mídia em matéria ambiental. Ela sempre diminui em épocas de crise econômica. Ninguém quer pensar no problema ambiental, já basta o problema econômico. Ainda, você tem que filtrar nessa cobertura de mídia o que é, muitas vezes, realmente levantando um problema e o que é atenuando um problema. Então, você tem canais americanos, por exemplo, que discutem... Não, mudanças climáticas não existe, é só uma coisa louca que inventaram para poder atrapalhar a economia americana. Não, e outros colocam os pontos, quer dizer, a nossa mídia ainda ela não consegue lidar muito bem com isso. Existem editorias de meio ambiente que fecharam em vários órgãos de comunicação. Alguns dos principais jornais americanos que eu conheço, 2 deles fecharam sua editoria de comunicação, de meio ambiente, desculpa. Então, pensando, trazendo isso para o Brasil, falar de meio ambiente hoje em dia, da grande imprensa, tirando a questão da água, porque o bolso apertou e a sede pegou, é conveniente? Ou pensar em levantar a questão econômica, pensar em fugir da crise é mais interessante? Eu ainda acho que tratar de mídia no Brasil sobre o meio ambiente, para alguns órgãos, talvez seja criar problema para o leitor. Eu não quero fazer isso. Entendeu?
Você quer falar alguma coisa, Cristina? A jornalista da casa quer falar alguma coisa? Eu sou só o intrometido a jornalista. Mas eu acho que talvez a cobertura ainda seja reduzida e chegando ao ponto, do dia que fiz isso, eu entrei nos principais portais de informação brasileiros. Vários deles tinham editorias específicas de meio ambiente, hoje não tem mais. Por quê? O importante é pensar em sair da crise. O aspecto econômico acaba inibindo talvez uma maior cobertura de mídia para o meio ambiente. Pelo menos é o que a minha vã ideia de pseudo-jornalista, eu penso nisso. Que horas são? Eu estou preocupado. Professor, eu tenho aula, gente. A gente vai ter que encerrar as perguntas, porque eu vou precisar recolher os termos de uso de imagem e também, só um minutinho, e também falar? Obrigada. E a pesquisa de opinião. Eu queria dar uma dica, na hora que você falou do jeans, eu lembrei da programação de abril, que a gente vai ter o guarda-roupa sustentável. Então a gente tem um movimento realmente preocupado com que roupa, né? Que tipo, assim, quem trabalha nessa roupa, essa roupa sustentável, e várias dicas que a Bruna Miranda, que é do blog Review, vai estar aqui conversando. Também em abril tem o Fashion Revolution, que é um manifesto sobre a moda, com todas essas discussões. Então vocês estão convidados. A programação, se eu não me engano, é 23 ou 30 de abril. Vocês ficam ligados no site do museu. Outra coisa é que a gente está tendo dinâmicas sobre o tema água, que a gente estendeu a Semana da Água para dia 17 até dia 27. Então tem visitas monitoradas, trabalhadas com a temática, dinâmica, com temas, enigma da água, água do micro ao macro, água dentro das coisas, visita sensorial, água virtual. Então a água está aqui acontecendo no Museu das Minas do Metal até o dia 27, tá bom? Vou recolher para a gente sortear e encerrar. Enquanto isso, eu vou juntando a minha tralha, que tem aula para 9 horas aqui do lado. Eu vou indicar alguns livros lá no site para vocês, lá no blog, mas alguns eu vou falando o nome aqui. Batalhas da Água, do Buguera, excelente. Vou colocar todos lá na listagem do site, tá? O Da Vinci Maquiavel é muito legal. Ouro Azul, da Maud Barlow, ela teve recentemente aqui. Pensar o quanto as grandes corporações estão mandando na questão de água no mundo. E o livro que me fez também pensar muito em água, quando eu comecei no assunto, Marc de Villiers, Água, que ele pensa em vários aspectos disso. E, só para informar, a ONU acabou de soltar esse relatório. Qual a posição da ONU em relação aos novos objetivos de desenvolvimento sustentável em relação à água? O que a ONU está pensando para os próximos anos no que se refere à gestão da água, e o papel da ONU e do sistema ONU nisso? Gente, obrigado, vou juntar a tralha e correr, porque a aula 9 horas aqui do lado. Junta pra mim, Valeu. gente.